Vou pedir aqui para os meus alunos colocarem aqui os trechos. Eu sei que eles colocaram lá no grupo, mas vamos colocar aqui que eu estou acompanhando aqui e posso estar vendo os trechos pelo YouTube, que vocês reclamaram que a última aula não puderam comentar aqui, tá bom? Coloquem aqui o trecho. Eu fiz lá o comentário para vocês, né? Que eu ia fazer hoje sobre a emissão de passagem nacional, né? E acho que eu estou olhando aqui para a câmera do notebook, mas eu tenho que olhar aqui para essa câmera. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer nas companhias aéreas nacional, né? Que é a Azul, a Latam e a Gol, né? Que é a Smiles, que é o programa de fidelidade que é da Gol, a Latam, que é o Latam Pass, e a Azul, que é tudo azul. Então, como que a gente faz para saber qual a melhor emissão ou a passagem que vai estar mais em conta, se é tarifa pagante, se é em milhas, né? Vamos lá. Eles colocaram lá no grupo do Embarcando com Chayenne Milhas, né? Quem adquiriu o curso Embarcando com Chayenne Milhas tem acesso ao grupo de interação, né? E lá tá, os alunos interagem, tiram dúvidas, um ensina o outro que sabe, um aprende com o outro, muito legal. E estou muito orgulhosa dos alunos do Embarcando com Chayenne Milhas. Já teve aluno postando sala VIP, já teve aluno dizendo que comprou passagem com milhas. Teve hoje quem colocou lá que comprou uma máquina, se não me engano, foi uma máquina de lavar pela Livelo. Então, assim, tem me enchido de orgulho esses alunos embarcando, nossos alunos embarcando com Chayenne Milhas. Vamos lá, pegar aqui. Olha, muita gente, né, pedindo navegantes, né, lá de Belo Horizonte, que muitos dos nossos alunos são de BH. Então, vamos pegar aqui. BH para navegantes, indo dia 30 de outubro, voltando dia 3 de novembro. Vamos lá. O que que eu faço, tá? Vocês conhecem, lembra que eu indiquei para vocês a ferramenta do Octo Plus, né? Então, essa ferramenta, você tem o acesso dela gratuito, que aparece em milhas, né? E aí, você fazendo a assinatura dela, vai aparecer em milhas e tarifa pagante, tá? Então, eu fiz a assinatura, um valor bem em conta a assinatura dela, acho que na época eu fiz por R$ 39,90, se não me engano. E aí a gente se baseia aqui, né, pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam, em milhas e tarifa pagante, tá? Então vamos lá. Aí já deixei aqui aberto as companhias aéreas, a da Latam, a da Smiles e da Azul. Entendi. Para respirar aqui. Já tá mostrando a tela, né? Então, só um minutinho. Peraí, deixa só. A internet aqui é uma bênção. A gente que mora aqui no norte, vocês aí de Belo Horizonte, São Paulo. Internet assim num clique aqui. E tá mais aqui em Santarém, a nossa internet é a Vivo. Então, até uma dica, você que vem aqui para o norte, a Vivo domina aqui no Pará, então. E aqui para os interiores, né, aqui perto de Santarém, é Vivo. Então, a nossa, a nossa linha telefônica é mais a Vivo. E também tem as internets aqui, locais, né? Tá, passa só. Tá. Então vamos lá, pode. Tá. Era Maria abriu aqui, foi um trecho aqui que eu coloquei. Cadê aqui? Ah, não, eu peguei aqui. Belo Horizonte Navegante. Então vamos lá. Primeiro passo, eu baixo aqui no Octopus, coloco Belo Horizonte. Ah, deixa eu ver se já está aqui na tela para mostrar. 78 mil milhas da Azul, 38.800 na Gol e na Latam 42
215 mil milhas, né? E aí ele vai aparecer aqui R$ 1.600 na Azul, 669,58 na Gol e 1.250,90 na Latam. Aí só aqui na tarifa pagante vocês já veem a diferença, né? Olha aqui, né, a diferença. E aí ele coloca o trecho mais em conta. Aí aqui ele vai mostrar os trechos, né, Gol, quais são as opções, o valor. Aí tem o trecho de ida e o trecho de volta. Aí vamos lá para um cálculo. Vamos lá para um cálculo dessa opção. Eu vou colocar o trecho que eu tinha falado, mas para vocês verem. Isso sem a taxa de embarque, tá bom? Gente, vocês estão colocando trecho internacional. Hoje é nacional. Vamos aprender primeiro o trecho nacional, tá? Vamos lá. 78 mil milhas. Aí, vezes. Se vocês forem fabricar as milhas de vocês, né? Tem promoções aí da Azul. Vamos colocar aí por R$ 14, arredondando, né? Tem várias promoções. Eu vou colocar 14, vocês comprando aí quando tem promoção de compra de milhas, né? Por isso que é importante participar de um grupo de alertas, né? Que a gente coloca lá as promoções de transferência, bonificada, alguns trechos. E logo, logo a gente vai estar lançando o grupo de alertas do Embarcando com Chayenne Milhas, viu? Aí tá lá, 78 mil vezes 14, né? Deu R$ 1.092. Esse aqui eu coloquei para fevereiro do ano que vem. Então, sem a taxa, 1.092. A taxa de embarque sempre vai ser, não vai mudar, tá bom? Não tem variação. É do aeroporto a taxa de embarque, não fica para a companhia. É do aeroporto que tem a taxa de embarque. Ela não flutua. Ou se tiver aumento, mas isso é a taxa de embarque, tá bom? O que vai flutuar é o valor do milheiro. E quando a gente diz que emitiu a passagem de graça, né, que a gente sempre comenta sobre isso, se você conseguir fabricar essas 78 mil milhas, né, fazendo uma compra inteligente, e aí você fazendo transferência bonificada e gerando essas milhas, a passagem vai sair de graça. Você só precisa pagar a taxa de embarque, não é mesmo? Então, vocês não precisam fazer mais gastos no cartão de crédito, né? Você tem que aprender a usar de forma inteligente os gastos que você tem para poder gerar as milhas. Aí, ó, 78 vezes 14, 1.092, tá? Vamos colocar aqui 38.800 vezes o milheiro, a promoção da Gol aí, vou botar aí também, teve promoção recente. Vamos colocar, arredondar também para 14, tá? Ó, sem a taxa de embarque deu 543 e a Latam 42.215 vezes a Latam é a que mais está tendo menos promoção, né? A Azul tem promoção mais constante, as promoções, a Gol mais ou menos e a Latam aqui menos tem promoção. E aí o milheiro da Latam mais caro. Vamos colocar aí que você conseguiu fabricar o milheiro da Latam por R$ 25. 24,50. Aí deu 1.034. Aí você percebeu que na Gol ficou mais em conta, né? Em milhas. E olha a diferença. Aí só isso aqui, essa ferramenta, já te economiza um tempo de você já, pelo menos, ter ideia. Para onde eu vou pesquisar? Para esse trecho que eu coloquei aqui, de Belo Horizonte para São Paulo, no dia 1 de fevereiro, voltando 5 de fevereiro de 2027, né? Aí quem não conhece, não usa essa ferramenta, aí vai lá nas companhias aéreas, aí vê o valor na tarifa pagante e depois em milhas. Aí eu até tinha deixado aqui, né, a pesquisa, mas eu vou começar do zero com vocês. Tá. E o azul acabou saindo, que passou o tempo. Vamos lá, então, o que a gente pegou aqui de exemplo. Tá aí? Vamos lá, voltar aqui.
E o dia. Aqui. Dia da Bandeirantes, 30/10 a 3/11. Então vamos lá. Vou colocar aqui Belo Horizonte 80. Belo Horizonte, todos os navegantes, tá? Indo dia 30/10. Vamos voltar aqui. Voltou. Dia 30. Retornando dia 3/11. Vamos buscar. Não tá processando aqui ainda. Aí tá aqui, 156 mil, tá processando. Vamos só aguardar aqui o da Latam para vocês verem. Ah, lá. Então, quando não aparece aqui é porque não tem o trecho em milhas, tá? Nem sempre vai ter em milhas. Principalmente voo em cima da hora. Aí não tem, às vezes, em milhas, vai ter na tarifa pagante. Mas aqui tem os três, às vezes aparece só um ou as duas companhias, né? Aqui tem as três companhias. Aí vamos lá. 156, a gente viu que ida e volta. 156 mil milhas. Da Gol, 81.900. E da Latam, 42.223. Em dinheiro, tá aqui o valor. Só aqui a gente já vê a diferença, né? Olha a diferença. Mas vamos lá pesquisando para vocês aprenderem aqui. Vamos lá na Azul. Aí a gente coloca aqui Belo Horizonte para Navegantes. Gente, Navegantes é uma das cidades também que eu já fui algumas vezes, porque é muito fácil você ir para o Beto Carreiro. E aí você pode ir por Navegantes ou você pode ir por é, Balneário Camboriú, que também é um lugar que eu vou muito. Eu tenho uma amiga que mora lá e de vez em quando eu estou visitando ela. E é fácil você ir, para você que quer ir para o Beto Carreiro, tá? Você pode ir por Navegantes ou você pode ir por Florianópolis, né? Mas Navegantes fica bem pertinho do Beto Carreiro, então uma dica, vá por Navegantes. Aí, numa mesma viagem, né, para o Beto Carreiro, você pode dar um pulinho lá em Balneário Camboriú, que é bem pertinho. Você pode estar alugando aí um carro também com milhas, e pode estar fazendo aí essa viagem, né? Beto Carreiro e lá em Balneário Camboriú. E o Beto Carreiro, eu amo o parque de diversão, viu? Eu acho que eu já fui nesse Beto Carreiro, acho que mais de 5 vezes. Se eu pudesse, eu ia todo ano em vários parques de diversão, que eu amo. Eu estive lá esse ano, no Beto Carreiro, de Belo Horizonte, Navegantes, dia 30 do 10 outubro, né? Ida dia 30 e voltando dia 3/11. É que a gente vai dando aula e vai dando dica aí de viagem. Tá. E vamos colocar aqui, tá? A gente coloca aqui. Usar pontos azul. Se você não clicar, ele vai mostrar, tá? É, na tela. Vamos lá de novo, que não estava aqui na tela.
Belo Horizonte, Navegantes, indo dia 30/10, voltando dia 3/11, tá? Se você clicar aqui, não clicar, ele vai aparecer na tarifa pagante. Aí, se você clicar aqui, usar pontos azul, tá? Aí você vai buscar a passagem. Então, vamos lá. Coloquei aqui, tá? Na azul, vocês viram lá, né? Vamos lá para você acompanhar. Aí eu falei, clicar em pontos, buscar passagem. Aí aqui a gente tem as opções, tá bom? Ó, tem o horário, saindo de Confins para Navegantes. Aí tá. Aí aqui tem as opções, 6 horas da manhã às 11 horas. Uma conexão, duração, 5 horas. Que a gente vai levar em conta. Quero ser milionária. Isso aí. É, então, que a gente leve em consideração. Tem gente, tem cliente, né? Clientes como vocês sabem, que eu vendo passagem aérea com milhas também, que leva em consideração, que fala assim, Chayenne, eu quero o mais curto possível, quero chegar mais rápido lá. Aí vocês estão vendo aqui, duração 5 horas, 9h15, aqui mostra a conexão, olha, uma conexão. Tem cliente que quer voo direto, né? No caso, para navegantes aqui, vocês vão ver só com conexão. Aí aqui vai falar, né, de Confins para navegantes. Aí você clica bem aqui, ver detalhes. Aí vai mostrar, ó, Belo Horizonte para Viracopos, né? Viracopos que é o hub da Azul. Então, muita opção, inclusive de Santarém, às vezes sai muito em conta. Santarém, Viracopos do que você comprar por Guarulhos ou Congonhas, tá? E aí, outra dica também, pegar os da Azul, quem for de Azul, e Viracopos te leva para Congonhas gratuitamente, tá? Você chega lá e tem os horários do ônibus que sai para Congonhas, tanto de Congonhas para lá, para Viracopos, como o contrário, né? E aí você pode estar pegando esse ônibus e tá indo em Congonhas e pode desembarcar e ir para onde você quiser. Não é para pegar o avião lá em Congonhas. Então, é, a gente já fez isso aí. A gente pegou o avião em Viracopos, que ia para a Europa. E a gente queria, não lembro o que a gente foi fazer lá em São Paulo, e a gente acabou pegando esse ônibus para ir para Congonhas. E de lá a gente foi para onde a gente queria, né? Então é uma dica que eu dou para vocês. Ah, não só de Santarém, também de Belo Horizonte, tá? Você pode estar pegando o voo para Viracopos se for mais em conta. Então tá. Aí aqui ele mostra, né? Vamos fechar aqui. Ele fala as regras aqui, ó, bagagem despachada não está incluída, bagagem de mão, snacks, né? Ele vai falando aqui, marcação antecipada, todas as regrinhas, ó, regrinha de cancelamento, taxa de reembolso. Aí ele vai dando aqui, ó, classe tarifária, todas as informações. E aí, quem tem status na companhia não segue essa regrinha aqui, né? Aqui ele diz que nessa tarifa não tem bagagem incluída, mas se você tem status na Azul, se você é o Nick, Diamante, se você é Safira, aí você tem direito à bagagem e aí você já não conta com isso aqui, né? Então tá. Aí tem essas opções, ó, 6 da manhã, 7h55 às 11, 9h55 às 18. Aí vocês podem estar aqui percebendo. Vamos fazer uma análise. 120 mil milhas. Aí tem de 84 mil milhas. E de 84. Aí a gente tem que levar em consideração. Olha, de 84 mil, vamos fazer a análise aqui. 9h45, 11h10, 12h45 de tempo de voo, 17h15. Aí, olha essa aqui, 84 mil milhas, 4 horas e 50 minutos. Você está lá em Navegantes, saindo 2h05 às 18h55. E a de 80 mil, ó. Aí, por 4 mil milhas de diferença, às vezes, né, penso que vale a pena chegar com 4 horas e 50 do que essa aqui de 12h45, né, de tempo de voo. Aí, vamos selecionar, então, aqui
Esse aqui de 84 mil. Selecionei a tarifa, tá? Aí a volta, 78, 80, 80, 76. Ó, a gente já descarta esse aqui, de 120 mil milhas. Então, de menor tempo. Olha, 3 horas e 20. Saí de lá 7h35, cheguei com fins 22h55. Aí você tem que ver se você quer chegar tarde no aeroporto. Confins não é um lugar perigoso. De repente, se fosse no Rio de Janeiro, eu iria repensar de chegar de noite, né? Esse horário, iria no horário mais cedo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Então, aqui, 3 horas e 20 por 78 mil milhas. Essa aqui de 76, 4 horas e 30, ó, de tempo de voo. Aí, ó, sai 11h35, 16h05. Essa aqui já sai. Ah, essa aqui é legal. 11h35, você tem que estar 9h35, né? Toma o café no aeroporto, onde você estiver, né? No hotel, e já vai para o aeroporto. Não pega mais uma diária, né? Ou essa aqui que está em conta, 19h35. Sai lá do hotel, se você estiver no hotel, se encerra o check-out às vezes às 14 horas, né? Meio-dia. E aí já 19h35 você teria que estar no aeroporto às 17h35, né? Aí é pensar isso aí. Aí também, se você tiver onde ficar lá, não vai gastar nada com hospedagem, aí você verifica. E vamos escolher esse bem daqui. 4 horas e 30, selecionou. Pronto, tá? Aí aqui, tá 160 mil. Ah, essa aqui, né, que vocês estão olhando aí, quem é Virgínia? É uma das contas que eu administro, tá bom? E até falei para vocês que vai ser lançado o serviço de gestão de milhas, que a gente cuida das milhas de vocês. Tem muitos que falam assim: ah, eu não quero fazer o curso, ou então eu não quero consultoria ou mentoria. Eu quero que você cuide, faça a gestão das minhas milhas, que é um serviço também que a gente vai estar lançando, tá? E aí você não precisa se preocupar que a gente vai cuidar das suas milhas. Mas isso aí é o que eu estou falando depois, né, quando a gente for lançar esse produto. E aí, 160 mil pontos com 85,72 de taxa de embarque e de volta. Vamos ver os detalhes aqui, o que que ele fala. Aí ele vai falar aqui o de ida, o de volta, para você conferir. 166 mil milhas, aí as taxas, que é a taxa de embarque, ó, você coloca aqui. A taxa de ida, 35,15, a taxa de embarque de volta, 50,57, que vai estar dando 85,72, tá? Aí, se fôssemos, vamos fazer aqui toda a simulação de emissão, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Aí, eu vou fazer toda a sequência, tá bom? Mas aí a gente vai anotar aqui, vocês estão vendo. 160 mil milhas, 85,72, né? De taxa de embarque. Aí, vamos informar o viajante. Tá. Confirmar passageiros. A taxa de resgate diferenciada é válida apenas para a reserva que o titular da conta seja um dos viajantes. O que isso quer dizer? Estamos com a conta da Virgínia. A Virgínia vai viajar. Sim, sou um dos viajantes. Ela clicaria aqui. A Virgínia não vai viajar. Estamos emitindo a passagem para o marido da Virgínia viajar. Então, remover todos os descontos. O titular não será um dos viajantes. Ele vai processar. Olha, ele já aumentou o valor da taxa de embarque, porque ele está cobrando a taxa de resgate, que é uma taxa que a Azul cobra quando é voos em cima da hora. Tá aqui, taxa de resgate, tá? Ó, o valor da taxa de resgate pode variar. Caso o titular da reserva, se o titular tivesse na reserva, não iria cobrar. Como ele não está, cobra a taxa de resgate. Aí já vai para aquele valor lá que eu mostrei para vocês. Tá? 225,52. Isso é importante vocês saberem. Ó, pronto.
tá? Colocou aqui o esposo, prosseguir para os dados do responsável. Vamos voltar aqui, que se não tivesse o cadastro do Wallace, se não fosse para o Wallace, que o Wallace já está cadastrado aqui como beneficiário. Vamos voltar lá. Vamos ver que você está emitindo aí e vai colocar, ó, escolher outro viajante, cancelar. Escolher outro viajante, cancelar. Vamos lá, primeiro nome. Como eu já tenho o cadastro na Azul, né? Aí ele já vai puxar o meu cadastro. Ó, aí já aparece o status da pessoa. No meu caso aqui, eu já sou diamante unique, né? Aí ele já puxa os dados, tá? Eu coloquei aqui para vocês verem. Não tem, vamos lá, não tem cadastro. Aí você vai preencher aqui, tá bom? Primeiro nome, o último sobrenome, tá? Pode colocar o primeiro nome e aqui colocar todos os sobrenomes também, tá? Tem gente que coloca todo o nome e tem gente que põe o primeiro e último nome, no caso da Azul, para ele puxar o teu cadastro, ele vai botar o CPF, nacionalidade, a data de nascimento e o gênero. Vai prosseguir para poder salvar, tá bom? E deixa eu voltar lá, que a gente colocou o Wallace. Vai prosseguir para os dados do responsa. Ai, eu botei. Não, Wallace. O Wallace também já puxou o cadastro dele, diamante unique. Prosseguir para os dados do responsável. Aí já está aqui aparecendo os dados e tal, e para a escolha do. Esses dados que puxa aqui, ele já está cadastrado quando você faz o cadastro na Azul, tá? Ele já puxa lá os dados. Aí aqui, vai escolher o assento, tá? Ele é diamante unique, então ele tem direito a marcar o assento gratuito, tá bom? Ó, gratuito lá na frente, tá? Aliás, em qualquer lugar da aeronave, né? Porque a gente que é unique, a gente tem esse privilégio. Se você é diamante, você também tem. E aí, safira, você tem direito a 2 assentos, né? Para marcar por ano do assento, tá? Então tá. Aí a gente escolhe o assento. Se ele não tivesse status, ele ia aparecer aqui o valor do assento, tá bom? Aí você pode. A Azul é a única companhia aérea que deixa você marcar e escolher o assento 24 horas antes, tá bom? Para fazer o check-in. A Smiles, agora, né? A Smiles não, agora já cobra. E a Latam também, é assento aleatório, tá? A única nacional é a Azul, que te deixa escolher o assento com 24 horas antes do voo. Aí vamos escolher aqui 2A, tá? Aí ele já, próximo trecho. Aí você consegue ver aqui, né, a aeronave, ó, como que tá esse voo. Tá. Aí prosseguir. Próximo. Aí vamos lá, Viracopos Confins. Bom, que aqui você está vendo passo a passo para uma emissão, tá bom? Aí aqui novamente. Pronto, ó, espaço gratuito, prosseguir. Ó, aí aqui já vai aparecer a bagagem. Ele é diamante unique, tem direito a 3 bagagens, assim como o diamante. Quem é safira tem direito a 2 bagagens. Aí, ó, próximo voo.
Aí, se você quer colocar o seguro viagem, né? Ó, aqui os níveis: topázio, safira, diamante, diamante unique. Aí, próximo. Aí você vai para o pagamento. Aí você vai colocar aqui, né? Li, nota possessão. Li e estou de acordo. Aqui é um crédito azul que já tem na conta, tá? Aí, se você quiser usar, utilizar, se você tiver um crédito. Esses créditos, geralmente, se você emitir uma passagem, pede o reembolso, aí ele pode estar te colocando como crédito no azul ou estornando na forma de pagamento, tá? Mas a gente não vai utilizar. Aí você vai selecionar a forma de pagamento, vai cadastrar o cartão de crédito e vai finalizar o pagamento e vai emitir a passagem aérea, tá? Aí ela vai para o seu e-mail, o e-mail da conta, né? O e-mail cadastrado nessa conta, e no final da emissão aparece a passagem emitida, tá bom? Aí é só cadastrar o cartão e finalizar o pagamento, tá? Então vocês viram aí o passo a passo de uma emissão de uma viagem pela Azul. E lembrem aqui, né? 160 mil pontos. Deixa eu colocar lá, deixa eu ver se abriu lá no grupo, tá? Embarcando com Chayenne Milhas. Deixa eu colocar aqui. Trecho azul. Tá? Aí eu até coloquei aqui no grupo, tá? Quem é meu aluno aí do Embarcando com Chayenne Milhas, que vai estar aprendendo aí a emitir para si, tá 160 mil e 85 reais de taxa de embarque que apareceu, né? 85, tá carregando aqui. Tá. E aqui pra gente, como a gente colocou de um terceiro, o esposo dela, 225,52, que cobra a taxa de resgate. Deu para entender? Aí o da Azul, o processo? Comenta aí, coloca aí nos comentários, aí no YouTube. Tá. Então vamos para a Gold, que é a Smiles, que é da Gol. Aí, gente, tá carregando aqui a internet. Aí a gente vai comentando. Ah, você tem que ver, eu não posso dizer qual que é a melhor companhia aérea, né? Olha, Chayne, qual é a melhor companhia aérea? Não posso dizer que é a Azul ou a Smiles, que é da Gol, ou a Latam, porque vai muito da realidade de cada cidade. Por exemplo, aqui em Santarém, se a gente for para Belém, se for comprar pela Latam, não tem voo direto Santarém-Belém pela Latam. A gente tem que ir para Santarém, Brasília pela Latam, Brasília, Belém. Imagina o custo dessa passagem. Aí, se você quer ir para Belém, você vai pela Gol ou você vai pela Azul, que então é a nossa realidade aqui em Santarém. Belo Horizonte. Belo Horizonte, vocês têm aí as 3 companhias aéreas que suprem vocês muito bem. Esses últimos dias aí eu coloquei a promoção para vocês lá, uma promoção imperdível pela Latam. Coloquei também promoção saindo de São Paulo, com poucas milhas da Azul. Então, tem que ver a realidade de Belo Horizonte é diferente da nossa realidade. Aí você vai poder verificar qual que é a melhor lá, mais em conta, né, para vocês. Aí, por exemplo, o cliente aqui quer ir para Brasília. Geralmente, aqui, saindo de Santarém para Brasília, mais em conta é pela Latam, que tem voo direto. Aí, se for pela Azul, já vai fazer com conexão, vai fazer Santarém, Belém, Belém, Brasília. Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando for fazer uma emissão. Aí, você pensa assim: vou acumular milhas lá na Livelo ou na Esfera. Vai sair transferindo? Não, você tem que ter uma estratégia, né? Vamos dizer lá, a Nanda quer ir
de Belo Horizonte para Navegantes está acumulando milhas. Não, já vou pesquisar mais ou menos qual que é a que é mais em conta, para quando tiver uma promoção bonificada eu transferir e poder estar emitindo aí essa passagem, e aí transfere para a companhia aérea. Ou eu vou focar aqui, né, em Santarém, vou focar na Azul, porque eu viajo muito para Belém, para Manaus, São Paulo, que é em conta. Ou então eu quero focar na Latam, que eu vou sempre para Brasília. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí vamos lá pesquisar agora na Smiles, né? Você entrou, fez seu cadastro, botou lá o login e a senha, que isso eu pedi para os alunos, lembra? No primeiro dia lá, se cadastrem antes das aulas de boas-vindas, se cadastrem nos programas de fidelidade, mesmo que você ainda não tenha milhas, que você pode estar pesquisando as passagens aéreas, né? Então você já sabe lá como que se cadastra, já tem aula gravada na plataforma. Então vamos lá, falando a respeito. E vamos lá, alterar a busca, né? Foi, vamos lá, desde o início. Belo Horizonte, todos os aeroportos para navegantes. Navegantes. Aí aqui é a sigla lá, tá? BHZ e o de balneário, NVT, né? Que tem a linguagem lá das da. Eu tenho até que aprender, tá? Confesso para vocês que quando eu ligo na companhia aérea, aí quero falar uma reserva, aí eu falo, ah lá, de amor. Mas não, tá? Tem toda W lá, é whisky, papa, tem toda uma linguagem aí nesse meio aí aéreo, tá bom? Mas você pode também estar ligando lá e estar falando assim. E os atendentes pedem, qual é a sua reserva, né? Aí você vai falar B, N, G, T, que são 6 letras, né? Da Azul, por exemplo. Aí pode falar assim, se não souber a linguagem correta. Então, Belo Horizonte Navegantes, indo dia 30/10. Vamos lá. Vamos lá, pesquisar aqui. Tá do ano que vem. Ah, outra, já que eu fui ali, eu avancei, que vocês estão vendo aqui, vamos dizer que ela tivesse colocado lá para a gente pesquisar 30/10/2027. Não seria possível, porque ele abre com a janela de 1 ano, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, só tem disponível até a data de 24 de junho, tá? Então, não deu nem 1 ano, 11 meses, né? Que a gente está em julho. Então, a gente não ia poder cotar para essa data se fosse 2027, tá bom? Fique atento a isso. Mas vamos lá para a data, 30/10. 30/10, voltando dia 3/11, tá? Aí vamos buscar. Aí aqui, uma pessoa. No caso, não cabe colocar só econômica porque é nacional, né? Se fosse internacional, você colocaria a executiva ou todas as opções. Aí aqui, ida e volta, né? Se fosse somente ida e de volta, ou então multitrechos, que você pode estar pesquisando. De Belo Horizonte, ela quer para lá, e São Paulo Navegantes. Aí são 2 destinos, multitrecho, tá bom? Quantidade de pessoas. Aí aqui ele sempre pede. Eu esqueci de comentar, mas isso é em todas as companhias, tá? Que você coloque um adulto, aí de 2 a 11 anos ainda é considerado criança, mas é o valor que vai pagar mesmo de adulto, tá? Isso não muda. Tem, às vezes, pessoas que querem comprar passagem, é 2 adultos e uma criança pensando que não vai pagar. Não, só não paga passagem bebês, no caso até 23 meses. Aí é gratuito, não paga, tá bom? Acompanhado, né? Não paga. Não pode viajar só um bebê, tá bom? Tem regras. Pode viajar criança, mas tem as regrinhas lá. O menor desacompanhado tem toda, paga pelo serviço, tá? Mas aí você tem que cadastrar. E você tem um filho, você vai colocar aqui. De 2 a 11 anos, coloca aqui. Se tivesse um bebê, acrescentaria aqui. Mas no caso, a gente está fazendo a pesquisa para uma pessoa. Aí passou, tem 12 anos, já é considerado uma pessoa adulta. A gente sabe que não é adulto, tá? Mas para as companhias aéreas, e isso é um padrão, tá? Para as companhias aéreas, Latam, Gol, Azul.
todas as outras têm esse padrão aí. Então, vamos lá, confirma, vamos buscar. Tá pass Ela tá carregando, vamos esperar. Hum. Sim, estão perguntando aqui para pesquisar no Octopus, tem que ser prêmio? Não, você pode pesquisar que ele vai aparecer em pontos, porque a Octopus você pode estar colocando, ah, se cadastrando lá e colocando as suas milhas, quanto você tem na Smile, na Latam, na Azul, tá? Aí ele vai mostrar em milhas. Mas se você fizer assinatura, né? Aí você vai ver em milhas e tarifa pagante, tá? Como eu mostrei aqui, tá? Aí vai aparecer os dois. Se não, vai aparecer só em milhas. Então tá, vamos lá. Aí aqui ele tá mostrando 47 mil. Aí olha só, ela colocou 30 do 10. Mas será se de repente não dava para ela ir na quinta-feira, dia 29? Olha quanto que cai, 29.500 mil milhas. Na sexta, 47.800. Olha a diferença. Então, para quem tem flexibilidade, a gente pode estar vendo, ó, aí dia 31 já não tem voo. Tá vendo aqui? Aí, se ela pudesse, nossa, eu posso ir na quinta-feira. Aí ela clicaria aqui e veria os horários dos voos, tá? Mas ela pediu dia 30, aí aqui ele vai dar a partir de 78.600 mil milhas ou 1.480 por viajante. Você pode combinar milhas e dinheiro, né? Aí aqui ele vai dizer a hora do voo e os mais detalhes que você vai ver o voo. Ó, Belo Horizonte vai passar pelo Rio de Janeiro. Esse aqui, essa sigla é o Galeão. Aí você vai ficar lá, tempo de voo 1h05, faz uma parada de 50 minutos para pegar o próximo voo, ó, às 12h20, para Navegantes. Aí, levar em consideração. Outra dica aí. Você está no Rio de Janeiro, Galeão é um aeroporto enorme. É diferente do Santos Dumont. Santos Dumont é um aeroporto pequeno. Aí você vai levar em consideração, né? 50 minutos para troca de um avião para o outro. É um casal de idosos que eu estou emitindo a passagem para eles. Eu vou recomendar esse voo? Não é interessante, né? Vai que o voo para o próximo é longe, ou então ele tem dificuldade para andar, ou então tem criança, né? Às vezes a família viaja com criança pequena, de colo. Aí eu acho que não seria interessante esse aqui. É bom você levar em consideração, né? O tempo que fica lá, 50 minutos, né? É tempo de voo para você chegar em Navegantes, 33, vai chegar a 1h55, aí tá aqui. 10h25, aí aqui, ó, uma parada, 3h30. 3h35, 3h45, ó, tá vendo? 4h10, o tempo de voo para chegar lá. Aí aqui a gente vai vendo quantidade de milhas, e aqui ele me mostra mais em conta, mas nós temos de 78.600, 88.200. Aí vamos ver aqui, aqui tem, tá mais em conta. Ó, mostrar mais passagens, ele vai... Tem inúmeras opções de voo. Tá vendo a diferença desse trecho? Então, tem mais opções pela Gol de voo. Aqueles lá eram bem... Aí vamos lá, de 47, que é o mais em conta. Ó, 47.800 mil milhas. Vai sair esse voo às 6h05 da manhã, chegando em Navegantes às 10h15, com uma parada, vamos olhar lá a parada. Belo Horizonte, Galeão. Aí aqui, ó, 1h25. Não é 50 minutos igual o outro. Então, dá um tempo legal de um voo para o outro. E aqui, outra dica também. Você pode dar aquela parada de um voo para o outro e ainda passa numa sala VIP. Galeão é um aeroporto que tem várias salas VIPs, né? Então é outra, você pode estar fazendo esse pit stop aí numa sala VIP.
tá? Aí vamos escolher esse voo então para vocês verem. Aí aqui seleciona a tarifa, ó, 47.800 para quem é assinante do clube, tá? E para clientes Smiles, mas que não é assinante, 51.900. Aí você pode combinar milhas e dinheiro. Ó, milhas mais o dinheiro. Aí aqui para quem é assinante do clube e para quem não é. Aí eu vi que um dia desses colocaram lá no grupo do Embarcando com Chayenne Milhas. Mas que assinatura cara! Gente, aí a gente tem que levar em consideração. Se não me engano, a assinatura estava R$ 42 das mais. Eu não sei se era da Azul que a gente estava falando. Não, era uma promoção da Azul. Mas tivemos recentemente promoção para a assinatura do clube da Smiles, né? Às vezes, você vai estar fazendo a sua estratégia para emitir na Smiles. Assine o clube, porque olha a diferença aqui. 47.800, 51.900. Já tem uma diferença. Se você não fosse assinante, ia ser mais caro, né? Mas também, vou assinar tudo quanto é clube. Eu sou assinante de todos os clubes, porque eu viajo muito, emito muito, eu vendo passagem aérea, com milhas. Então, para mim, é muito vantagem assinar o clube. E verificando também o clube que vai me dar mais vantagens. Mas aí você, eu viajo uma vez por ano. Aí você vai sair assinando os 3 clubes. Aí você analisa. Não, eu vou focar. Já vi aqui que eu vou pela Smiles. Aí assina o clube da Smiles. Então, não, eu vou dar Azul. Assina lá o clube da Azul. Então, não tem necessidade de você assinar os 3. Mas ele dá desconto, né? Fica mais em conta. E também as promoções de transferência das férias da Livelo. Aí tem as regrinhas. Se você é assinante do clube, tem mais bonificação, né? Se você não tem, é outra quantidade de. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A minha mãe colocou lá, tô te assistindo. A mãe fica babando pela filha, né? Não, quem não é os filhos, a mãe que tem filhos aí babando pela sua cria. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, 47.800, tá? Aí, confirmar a seleção. Sua tarifa de embarque não inclui bagagem despachada, mas a Smiles te oferece mais opções. Agora, a Smiles veio com essa história, né? De que para você viajar aqui, ó, com uma bolsa de 10 quilos, uma mala pequena de 12 quilos, tá? Aí, se você quiser acrescentar uma bagagem, por 5.600 mil milhas, você tem direito a uma bagagem de 23 quilos. Mas aí vamos dizer que ela. E aí daqui diz o que que tem a opção aqui, né? E aqui está dizendo, ó, primeira bagagem não tem direito, você não tem direito a escolher, nesse aqui você já escolhe o assento, você pode ser elegível ao upgrade de cabine, remarcação antes do voo. Então, tudo é bom você levar em consideração isso aqui, tá bom? Na hora de escolher. Para depois dizer que não sabia que tem essas opções aqui. Então, porque o pessoal sempre vai no mais em conta, né? Manter tarifa atual. E outra coisa, aqui também puxa o status da pessoa. Se ele é diamante, se ele é ouro lá na diamante magro, é magro, ele vai puxar o status da pessoa, tá bom? Então, manter tarifa atual. No caso, ele tem status, ela tem status, então não precisa comprar com mala. Aí vai lá. Isso aqui é a ida que a gente selecionou. A volta. Olha aqui a volta. Dia 1º, 18 mil milhas. Aí, ó, já na segunda, 35 mil. Na terça, 29.100. Na quarta, sem voo. Aí vamos selecionar aqui a volta. Eu vou selecionar 29.100. Ó, olha a diferença, 78.600 para 29.100. Hoje em dia é diferente, eu vou ver o meu horário e tal, mas lá no início, quando eu comecei, eu queria saber de comprar o mais em conta. E eu creio que a maioria é assim também. Vamos lá no de 29.100. Por que que eu vou comprar uma de 78 mil milhas, uma de 60 mil, 61? Não, vamos para mais em conta.
Aí é mais em conta, 29.100, aqui, essas duas opções. Aí vai falar aqui o tempo de voo. Ó, vamos ver aqui a volta desse aqui que tá vendo, mesma quantidade, 3 horas e 25, 4 e 5. Vamos olhar aqui essa. Navegantes, passa pelo rio, eu vou Galeão, paradinho lá, tá? Na mesma rota da volta. Então, vamos escolher isso aqui. Vamos selecionar a tarifa. 29.100, confirma a seleção. Ó, aí você pode pagar a taxa de embarque em milhas ou em dinheiro, tá bom? Aí você tem que fazer o cálculo do, vamos lá, calcular a taxa de embarque. 7.900, vamos colocar, você fez o milheiro por 14,50, se você comprou, né? E para se basear, aí fica R$ 114,55. Olha aqui o valor em dinheiro, R$ 85. Então, você vê que não compensa você emitir com milhas, né? Que sai mais caro. Mas aí é outra coisa que é caso a caso. Eu faço uma viagem por ano. Não vou ficar emitindo muito, tenho as para emitir com milhas. Emite com milhas, né? Mas você viu aí, eu fiz aqui o cálculo, ficou 114,55 com milhas e em dinheiro 85. Vamos lá por dinheiro. Aí aqui ele vai dar aqui o resumo, 76.900. Deixa eu printar isso aqui, que eu estou colocando lá no grupo para fazer a análise depois, tá? Aqui está carregando. Vamos aqui, Ctrl V, trecho, mais. Tiago. Ó, colocaram lá o comentário no grupo. No meu caso aqui, o Samir. No meu caso, o aeroporto perto da minha cidade só tem Azul e somente voos para Belo Horizonte, sendo que os voos são na terça e na quinta. Aí me diz, faz sentido eu dizer para o Samir, que é meu aluno, Samir, faça a concentre as suas milhas na Latam ou concentre na Azul, na Gol, nas Miles. Não faz sentido. O que que eu vou falar para o Sami? Sami, concentre os seus pontos na Azul. Sami, adquira seu cartão de crédito na Azul. Que daí você já vai ter status, já vai ter a mala, né? Então, cada aluno, cada pessoa é uma realidade. Aí ele botou aqui até a carinha de 3. Vamos lá. Trecho azul, trecho mais, tá. Aí vai selecionar aqui, você vai ler concordo, confirma a passagem. Aqui ele diz o tempo, tá? Tem tempo para você emitir a passagem. Aí quem estiver aprendendo aí, no caso eu demorei porque eu tô, ó, aí caiu aqui a bênção daqui. Peraí, tira daí da tela, por favor. Vamos colocar aqui a senha aqui. Gente, é bom vocês verem isso aí acontecer, porque é o que acontece quando a gente está emitindo, viu? Bom nem tá floreando o pavão, como dizem, porque é o que acontece. Se deslogou, ele saiu aqui, aí a gente tem que entrar de novo. Uma dica aqui. Quando você se loga, aí ele pede para salvar, para não ter autenticação lá, para você não ter que estar colocando a senha de novo. Aí eu coloquei, né? Cliquei, e aí não pediu a senha, tá? Já entrou, não pediu a autenticação da mensagem para chegar o código para você, por WhatsApp ou por e-mail, para você entrar na conta. Ele já entrou. Aí essa novidade também que tem, né? Use seus pontos de Livelo para emitir esta passagem. Você pode usar seus pontos de Livelo na sua conta Smiles e escolher como prefere pagar, só com pontos ou combinando com milhas, muito mais flexibilidade. Se preferir, também é possível reservar a passagem enquanto junta milhas. Usar pontos de Livelo ou continuar sem pontos de Livelo? Quem é aluno do Embarcando com Chaine Milhas vai saber que não é vantajoso emitir com
Livelo, viu? Vamos lá, continua sem pontos. Aí aqui ele vai aparecer os dados do viajante, tá? Aí ele tem a opção de você fazer o cadastro, que daí você já cadastra aqui automaticamente. Mas aí vamos preencher aqui um dado aqui. Primeiro nome, sobrenome. Eu coloquei, vamos ver aqui se ele tá, né? Hipoteticamente aqui, se fosse para mim, para vocês verem. Aí o CPF. Tá? E daí você vai colocar o primeiro nome, o CPF. Um alerta aí para vocês. O nome tem que ser igual ao que está no documento, tá bom? No documento de identificação. Se lá na sua. Peraí, peraí. Lá no documento, tá lá. Chayene Siqueira Monteiro, né? Que era o meu nome de solteiro. E aí casei, coloquei o nome do meu marido. Eu vou colocar, porque se eu tiver com a minha identidade, que eu já atualizei para o nome de casada, eu vou colocar Chayene, que é o primeiro nome, e o último nome dos Santos, né? Mas não, se eu tiver com a minha habilitação, que eu ainda não fiz a troca, tá com o nome de solteira. Aí eu vou colocar Chayene, o primeiro nome, e o Monteiro. Não, vocês prestem atenção, não vão emitir a passagem, chegar lá na hora e tá com um documento diferente, porque vai dar problema. Ou então, coloca aqui o que está na habilitação e leva a certidão de casamento, né? Mas é importante que você se atente. A companhia aérea é rigorosa quanto a isso, tá? Não adianta chegar lá, é porque eu casei e não levar lá a certidão de casamento. Então vai dar problema, tá? Se atentem nisso. E a companhia aérea pode não embarcar a pessoa também se tiver errado o nome, né? Se for uma letrinha, um A, um E, mas aí você depois também pode estar alterando lá uma letrinha na companhia aérea, mandando a documentação. Mas se atentem para o sobrenome, nome e sobrenome. Aí, data de nascimento, gênero, o e-mail, já até preenche aqui meu pessoal. Aí, concluir e continuar. Eu coloquei aqui hipotético, tá? Porque a gente estaria emitindo aí para Nanda, eu coloquei os dados aqui. Aí aqui incluir essa passagem na lista de pessoas de viajantes favoritos, que você já pode estar incluindo, que na próxima vez que for emitir não precisa preencher de novo, já fica cadastrado. Ó, informações importantes. Lembra que eu falei menor desacompanhado e de pet, ó? Tem a regrinha. Verifique as regras. Taxa da companhia aérea, menor de 18 anos sem a presença do adulto e animais de estimação também. Pode estar comprando seguro. Aí tá aqui, tá? Ir para pagamento. Aí aqui vai aparecer quantidade de milhas, a taxa. Deixa eu anotar aqui, inclusive, né? Então, anotei. E a taxa. Observe a taxa de embarque, a mesma da Azul, 85,72. Também é a mesma taxa de embarque da Azul, porque não muda, como eu falei para vocês, é a quantidade de milhas que vai mudando. Aí, ir para pagamento. Aí está processando aqui. Escreve aí para mim no canal qual olha, ele colocou agora até ficou fácil emitir passagem. Coloque aí para mim qual que é o seu sonho, seu destino do sonho no Brasil. Coloca aí para eu saber qual que é o seu destino que você gostaria de conhecer no Brasil.
Aí você pode colocar aqui, emitir bilhete, concluir a emissão, reservar, né? E o Viaja Fácil, que você não decidiu, não tem milha suficiente, você pode reservar por 60 dias, até 60 dias do voo. Fernando de Noronha, Maceió. E aí? É, tá? Aí vamos tá emitindo o bilhete, aí aqui ele vai dar, tá? O trecho, você confere se está certinho, se estiver errado dá para consertar. Aí o resumo, ó, tem o clube, desconto aqui. Aí você vai colocar os dados do cartão, a taxa e aqui a senha para emitir, tá? Aí se você quiser cadastrar um outro cartão, e aí você emite aqui, põe a senha e emite a passagem, tá bom? Viu como é fácil a emissão da passagem e que cada companhia é de um jeito, né? Então você estaria emitindo essa passagem aqui. Vamos para a Latam. Roraima. Olha, tem gente que tem sonho de ir para Roraima, Sami. Gramado, olha aí a Rani colocando Gramado. Jeri. Conselheiro Lafayette, essa aí pegou, hein? Conselheiro Lafayette, fala aí, ele fica Conselheiro Lafayette. Lima Duarte, que isso? Conselheiro do Lima Duarte. Tá, vamos para Latam. Mas desses trechos aí, ó, Fernando de Noronha já fui algumas vezes, Maceió já fui, Gramado já fui, Roraima. Não conheço Roraima. E é difícil, hein, ver alguém que queira viajar para Roraima. Se não me engano, lá é Azul que domina em Roraima. Aí vamos lá. Aí a gente vai colocar aqui. Vai se logar. Aí vai colocar aqui a companhia aérea. Atualizar a busca. Aí vai colocar Belo Horizonte. Vamos começar aqui do zero. Belo Horizonte. Navegante. Vai. Navegante. Aí a data. Do dia 30/10. Do dia 30/10. Voltando dia 3/11. Tá? Um adulto, usar milhas e dinheiro, senão, se fosse para saber a tarifa pagante, você não clicaria aqui, mas a gente vai usar a opção milhas e dinheiro, as milhas, aí ele vai pesquisar. Olha, a Gi falou que é ir para Bonito, sonha bonito. A Milena para o Pará, a Milena venha para o Pará, tomar um tacacá, comer maniçoba. O povo aqui é muito acolhedor no Pará. Gente, pensa num povo acolhedor, é o paraense. Ele mal te conhece, ele já está te convidando para tomar um cafezinho, comer uma pupunha. É um povo muito acolhedor. Ó, aí aqui deu. Olha a quantidade que tem agora, vamos ver, de Latam. 27. Vamos ver se tem muitos voos aqui pela Latam. Nossa, tem bastante opção de Latam, hein? Olha aqui, estão vendo? Nossa, aqui mais tem opção é Latam. E a gente viu que a Azul não tem muita opção, que a Gol, que é a Smiles, não tem, tem mais opção do que a Azul, e a da Latam, imbatível aqui, opções para navegantes saindo de Confins. Olha o tanto de voo. Tá. Aí, olha só. Tem de 131 mil milhas, que é o mais caro, mais em conta. Vamos lá, 50 mil, 50, 35, 33. Estão vendo aí? Aqui do ladinho, quantidade de milhas, 33, 31, 27 mil milhas, mais em conta. Aí ele vai te dizer aqui o horário que vai sair, ó, uma parada. Aí aqui a gente já vê se tem voo direto. Não tem voo direto, tudo com conexão. Bom, quando aparece esse parada. Então a gente já sabe que de Confins para
Navegantes não existe voo direto, todos com parada. Ó, 2 paradas, 1 parada, 2 paradas, tá bom? Então vamos pegar aqui 27.000, 11 horas de voo. Sim, esse tá 27.192 com 11 horas de voo. E esse aqui, 31.000 milhas, 4 horas e 20 de tempo de voo. Aí vamos olhar aqui essa parada. Ele faz Confins, Congonhas, Navegantes, tá? Aí ele vai falar aqui o tempo, ó, 6h30 da manhã, com 1 hora e 25 de duração de voo. Aí ele diz, você troca de avião em São Paulo. Aí o voo vai sair às 9h45, você tem 1 hora e 50 minutos. Congonhas não é um aeroporto grande. Guarulhos é enorme, né? Então, você já sabe que com 1 hora e 50 dá tranquilo, chega às 10h50. Aí vamos lá, então. E esse aqui vai para Confins, Congonhas, Navegantes. Aí você vai passar 9 horas e 5 minutos lá em Congonhas. Aí você pode ficar lá esperando o voo. Se tiver acesso à sala VIP, acessa a sala VIP. Se não, fica lá 9 horas no aeroporto para esperar o próximo voo. Muitas vezes a pessoa vai pelo mais em conta, que é o 27.192. O seu 31.305, né? A diferença é bem pouquinho. Esses 24. Tá. Vamos escolher aqui o mais em conta. Aí vai dizer aqui a classe, tá? A Light, a Standard, a Full e a Premium Economy. A Light, você não tem direito, ó, uma bolsa, uma mala pequena, remarcação com taxa. Diferença, tá? A Standard, você tem direito a bagagem de 23 quilos. E você tem solicitação de upgrade de cabine com trechos. Tarifa Standard, tá? Aí 30.164. Vamos fazer o cálculo. E aqui você tem a Full. Tem direito a 10 quilos, a bagagem de até 12 quilos, uma de 23. A vantagem, remarcação sem taxa. Não vai pagar taxa de remarcação, mas a diferença de preço da passagem, ó, reembolso antes da partida, seleção de assento comum, solicitação de upgrade de cabine, 31.553. E tem o Premium Economy. O que é o Premium Economy? É aquelas cadeiras lá da frente da Latam, que eles falam o seu nome, né? Eles sabem que você está lá, te oferece uma aguinha e te dão um lanchinho especial. Aí quem não é da Premium Economy não tem esse tratamento, tá? E aí ela é mais cara e tem essas vantagens aqui, mas como eu emito muita passagem, a pessoa quer saber de preço, que é a mais em conta. Vamos colocar aqui que ela vai sem bagagem, que ela vai com aquela bagagem pequena, que ela vai passar pouco tempo, de 30 do 10 a 3 do 11, vai na mais em conta. Uhum. Tá? Aí vamos, olha a volta, 10.000 milhas. A ida foi 27, a volta tá 10.918. Gente, está muito em conta essa volta. Vamos fazer o cálculo aqui. Se você gerou a milha 24,50 em promoção, tá? Você comprando as milhas em promoção. 10.918 vezes, vamos lá, preço de custo comprando, 24,50. A volta fica 267, com mais R$ 50 de taxa de embarque, né? Tá muito em conta. Aí aqui vamos ver se ainda aparece aqui mais o valor de quanto era, pra gente comparar. Depois a gente compara lá no Octopus. É só para mostrar para vocês a, a diferença aqui. Nossa, essa passagem tá. Aí também a Nanda pode estar vendo, a gente pode estar vendo a ida numa companhia, a volta em outra, que de repente de volta na mesma companhia não tá o mesmo valor. Aí vamos escolher essa aqui de duração, 4, 5, a mesma quantidade de milhas.
12, 12, 12, 12, 18, 19, 34. Olha aí, até 50 mil milhas. Vamos lá ver essa aqui, de 10 mil. 10.918. Tá aqui, tá? Vamos escolher essa aqui. Sai às 5h20, chega às 21h45 em Confins, né? A Standard, tá? E aqui ele deu a quantidade aqui de milhas, tá? E vai aparecer da ida, ó, a ida e a volta. Aí vocês já percebem, né? A ida, a volta já tá até em promoção, tá bem em conta. É bem menos do que a metade da ida. Aí aqui ele vai dar a quantidade de milhas mais a taxa de embarque. Essas outras três opções é milhas mais dinheiro. Aí perguntaram aqui no grupo lá dos alunos. Chain, a Ana perguntou: como você faz o cálculo para saber se vale mais a pena comprar a passagem com milhas, dinheiro ou usar o dinheiro para comprar as milhas? Tem alguma forma meio que automático para isso? Ou alguma forma de fazer isso usando a inteligência artificial? Então, tem plataformas que você pode estar adquirindo aí, que você faz a consulta, ele vai te dar o, a consulta, né? Mas isso aqui não, que vá comprar passagem com milhas, dinheiro ou dinheiro para comprar as milhas, né? Você vai consultar, ela vai estar em milhas, em dinheiro ou usar o dinheiro. Porque daí, quando você aprende a calcular o valor do milheiro, você já vai saber isso aí, tá bom? Mas vamos fazer aqui o cálculo para você entender aí, você que perguntou, né? E também que é a dúvida de muitos. Deixa eu printar aqui para a gente colocar lá no grupo e depois fazer a análise, que esse foi os mais em conta, né? Deixa eu printar aqui. Ó, 85,72, mesma quantidade de taxa de embarque. Aí vamos botar aqui. É, é, deixa eu ver aqui. Emissão. Como foi que eu coloquei aqui? Trecho Latam. Trecho Latam. Vamos lá. Depois a gente vai estar fazendo aqui, que eu anotei que 38, 110 mais 85,72. Michele comentando que o Octopus é uma benção. Ajuda pra caramba, né? Aí vamos lá, então. Emitida a ir para os assentos. A Latam agora, né, tem um tempinho aí, tá pedindo o identificação facial, tá? Para fazer a emissão do titular da conta. Aí você vai colocar lá o assento, ó, assento, olha, aqui já aparece. Ó, 104,74. Esse aqui é o full, tá? Aquele especial que eu falei, que dá um lanchinho e a pessoa, eles te recebem com o seu nome e te dão uma aguinha. Aí aqui para uma água mineral. E aqui para trás já é euros normais, né? Ó, o valor do assento, 98,75. Aqui 104. Aí o que que você pode estar fazendo? Compra na Light, aí vem aqui e compra o assento lá, na frente especial. E sai mais em conta. E vou colocar na ponta do lápis, tá? Aí vamos aqui, passar para o voo, quero escolher o assento depois, porque é pago. Ou eu prefiro um assento aleatório, lembra que eu falei? Assento aleatório. Bagagem. Se você quiser adicionar bagagem. Ó, tá? Ele já fala aqui que é R$ 151. Se você fosse pagar, adicionar aqui 178. Uma mala de 23 quilos. Vamos tirar aqui a bagagem. Aí, para o serviço seguinte. Perguntando aqui, embarque prêmio. Se você paga R$ 40, para você ter um embarque prêmio. Mas se você quer 7 dias antes do seu primeiro voo, que é esse aqui. Adicione devolvendo as milhas de sua passagem para o voo seguinte.
Ó, se você quer alugar carro, eu já inclui aqui. Viu que cada companhia é de um jeito? Oferece os serviços e a forma de emitir, né? Continuar para os dados do passageiro. E olha aí a Cristina já colocou lá no, no Instagram, já me marcou lá, colocou dicas da Chayenne de milhas, buscar no Octoplus, mais uma viagem, aula com Chayenne Milhas. Quando vocês estiverem assistindo a aula, me marquem lá, printem, façam lá o comentário na sua rede social e me marca. Saber que você está assistindo. Vamos lá. Você vai colocar o nome do passageiro, e vai colocar lá, hipoteticamente aqui o nome, né? Preenchendo os dados aqui só para. Depois eu volto aqui na tela. Gostei. Aí, ó, o nome, o sobrenome que eu coloquei aqui de solteira. Desculpa. A data de nascimento, feminina, aí aqui vai a nacionalidade, o CPF. Aqui, se você tiver o cadastro, número de passageiro frequente, que é o cadastro seu da Latam. Aí aqui você vai colocar o e-mail e o número de telefone, tá? Deixa eu só aqui preencher esses dados aqui, tá? Bem, saiu o e-mail. O e-mail é para onde vai a passagem, para onde? Aí pode aí confirmar dados, tá? Aí aqui ele já vai dar aqui a quantidade de milhas, a taxa de embarque. Ó, lembra que eu falei para você? Verifique sua identidade para comprar com milhas. Ele pede a identificação aqui do voo da pessoa, a facial, tá? Para continuar aqui a emissão. E aí tem que ter o titular para poder estar emitindo. E aí dá para continuar aqui. Mas aí a gente já viu o passo a passo, não depois eu coloco aqui a minha senha, mas é praticamente a mesma coisa. Vai fazer a facial e aí você vai estar colocando os dados lá da forma de pagamento, tá bom? Então, eu mostrei aí para vocês. Aí pesquisamos aqui na Octopus, lembra? A gente fez a pesquisa, Belo Horizonte Navegantes. Aí ele apareceu aqui a quantidade de milhas que ele vai. Mostra aí. Ele mostrou aqui a quantidade de milhas, o valor em dinheiro, né? Aí a gente vai fazer o cálculo. Lembra que a gente pesquisou, e aí eu até. Deixa eu ver se eu coloquei lá no grupo, dos alunos. Deu 160 mil milhas e 85,72 de taxa de embarque. Aí aqui de 156, foi porque ele escolheu aquele mais em conta. Ele escolheu um pouquinho mais para poder pegar um voo melhor, que era a diferença de 4 mil milhas. Aí aqui deu 81.900 e de volta. A gente viu lá por 76.900 da Gol. E o da Latam deu aqui 42.223. A gente encontrou por 38.110 mil milhas. Aí perguntaram como você faz o cálculo. Aí eu dei a dica para vocês lá, e o valor do milheiro, quando está em promoção que você compra. Aí vamos calcular. Peguem aí a calculadora, mas quem não quiser pegar a calculadora, eu estou fazendo os cálculos aqui. 160 mil milhas. Quem está lá no grupo dos alunos, tá? Pode ver lá.
que eu printei e coloquei, pode estar acompanhando aí. 160 mil milhas. Olha aí, mais uma aluna me marcando aí a Michele nos stories do Instagram. Faça lá, gente, me marca lá, @Chayenne Milhas, tá bom? CHILE Milhas. Faça lá a marcação, o que que você está achando da aula, o que você aprendeu. E também siga a gente aí no canal do YouTube, que é @Chayenne Monteiro. Aí vamos lá. 160 mil milhas vezes azul, que seja 14 reais, né? Que eu coloquei, se você comprar na promoção. Aí ele deu 160 vezes 14, 2.240, mais a taxa de embarque. Mais a taxa de embarque, que é 85,72, dá 2.325,72. Tá? Então, a passagem pela Azul ficou 2.325,72. Aqui ele deu dinheiro 2.649. Vamos para a Gol. 76.900 vezes, fabricou lá por 14,50, que o caso comprou na promoção. Aí coloca lá, deu 1.115, mais 85,72. Deu R$ 1.200, 72 centavos pela Gol. Aqui deu 1.406, né? E a da Latam, que a gente pesquisou, deu 38.110. 38.110 vezes 24,50. Pegou comprou com promoção. 38.110 vezes 24,50. 933,69 mais taxa de embarque 85,72. Saiu a 1.019,41. Aí vamos lá. Na Azul deu 2.325,72, tá? Em milhas. Aqui que está dizendo que em dinheiro está 2.649. Então tá mais em conta em milhas. A Gol, R$ 1.200,72. Aqui está 1.406,72. Tá mais em conta em milhas. Na Latam, 42.223. No caso, não, era 38.110. Ficou 1.019,41. Aí aqui está 1.388,82. O que que você analisa disso aí? A mais em conta foi a da Latam, que saiu por 1.019,41. A da Gol por 1.200 e a da Azul por 2.325. Estou arredondando os centavos, tá? Estou tirando os centavos. Então, a gente aprendeu que nesse trecho, Belo Horizonte Navegantes, o mais em conta foi pela Latam, 1.019,41. E todos muito mais em conta em milhas do que você comprando. E se você fabricou as suas milhas, saiu de graça pagando a taxa de embarque. Então, uma das coisas que eu falo também no curso, eu ensino, é que você não precisa ficar gastando no cartão. Você tem que aprender a comprar de forma inteligente as compras que você já faz, escolhendo o cartão certo, comprando com pontos, depois transferindo para milhas, para você poder ter uma viagem dessa e dizer assim: eu consegui viajar com milhas, não paguei nada, né? No caso, a taxa de embarque. Porque quando você vê lá a promoção, viagem de graça, sempre tem que pagar a taxa de embarque, tá bom? Então, deu para entender aí a emissão. Aí, se a gente fosse emitir, eu mostrei emitindo nas três para vocês terem uma ideia de como é uma emissão. Mas se vocês fossem emitir, escolher, iríamos escolher a da Latam, para a gente poder estar emitindo. Tá bom? E aí, comenta aí se vocês gostaram da aula, vocês aprenderam. E até comentei lá, se a gente ensina, você não põe em prática, você não vai ter o resultado. Mas se a gente ensina, né, igual uma aluna que a gente ensinou lá, colocou que já comprou
a uma máquina de lavar, já gerou pontos, né, que depois vai transferir com bonificação, ela já vai ter uma passagem, que como eu coloquei lá no grupo, um trecho de R$ 4.000, eu acho, saindo de Belo Horizonte, né, para para São Paulo, se não me engano, o trecho que estava em promoção, tá? É, aí deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, só um outro comentário. Qual o valor final? Deixa eu colocar aqui no 1.019,41. Tá, outra coisa. Se você não tem as milhas, vai comprar num balcão de milhas ou vai comprar as milhas, o valor do milheiro não é esse, tá bom? Esse valor que eu dei para vocês é o valor quando você consegue comprar em promoção, tá? E se você for comprar lá nos balcões de milhas, você vai encontrar milhas da Latam por R$ 27, você vai encontrar por R$ 26,50. O da Gol você vai encontrar por 17, por R$ 16,50. O da Azul você vai encontrar por R$ 16, por 15, por 17, entendeu? Então, tudo vai depender lá, se você for comprar no balcão, o valor que está sendo ofertado do bilheiro. Esse que eu dei é se você comprar em promoção, quando tem promoção de compra de milhas. E por isso a importância de ter um grupo de alertas que já vai te dizer: está em promoção, compre lá com 115%, a Azul está em promoção para comprar milhas, né? Então é importante também você ter um alerta, participar de um grupo de alerta que a gente também vai estar lançando aí em breve do Cheyenne. Cheyenne Milhas vai estar com balcão, vai estar com um grupo de alerta, tá bom? E aí vocês vão poder já estar aprendendo, não tenho milhas, vou lá e compro no que a gente vai estar fornecendo para vocês, né? Vendendo para vocês. Não tenho tempo para ficar procurando as promoções. Adquire o grupo de alertas, que já facilita a sua vida, né? Eu dei o exemplo lá esses dias de algumas promoções. A gente avisa, olha, está em promoção Boticário pela Livelo, está em promoção na Esfera, então isso já te economiza um tempão, tá bom? É, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa nossa aí aula sobre emissões de passagens, tá? Isso não é um conteúdo que vai estar lá na plataforma da Hotmart, tá? Eu vou colocar ele no YouTube. E aí depois eu vou pensar se eu coloco lá como bônus na plataforma, tá bom? Mas aí ainda tenho aulas para entregar para vocês da Hotmart. Está lá o cadeadinho do que falta, já está disponível algumas aulas. Tem aula bônus de bonificação, de compra bonificada, tá? E, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se puder, compartilhe lá nas redes sociais e me marca. E me segue aqui no canal do YouTube e lá nas redes sociais. E depois também estejam me acompanhando aí na próxima viagem. Eu estive agora esse final de semana em Araçatuba, né? Fui conhecer um produto lá em Araçatuba. E esse final de semana que vem eu vou estar em um outro evento, né, em São Paulo, lá na Hotmart. E é isso, tá bom? Tchau, tchau!